O título da mensagem de hoje é: Você viverá daquilo que realmente ama. Durante um tempo, repercutiu na internet uma reflexão, fosse ela gravada em vídeo, fosse ela em texto. Imagine se você acordasse amanhã apenas com aquilo que, alguém sabe, agradeceu hoje. Imagine se 22 de maio, quinta-feira, 22 de maio de 2025, amanhã, você acordasse e só tivesse consigo aquilo que você não reclamou no dia 21. Ai, que droga essa unha encravada, perdeu a unha. Não aguento mais essa casa, não tem mais onde morar. Lá vem essas crianças me encherem a paciência, não tem mais as crianças. Essa mulher, esse marido, a Sandrinha estava quieta até agora, a hora que falou das crianças, pegou. Essa mulher, esse marido, tem que acordar cedo para ir para esse emprego, né? Não tem mais. Olha, que droga de roupa, perdeu a roupa. A questão é que provavelmente a gente ficaria mutilado. Se meu pé não aguento mais, opa, perdeu o pé. Não aguento mais ovo, fica tranquilo, não vai ter mais ovo. Imagine se a gente tivesse que viver só com aquilo pelo qual nós agradecemos, fomos gratos, e tudo o que reclamamos, perdemos. Você viverá, e isso é bíblico, não essa parte, essa ideia que eu falei, fica tranquilo, tá? Tem muita coisa que eu e você reclamamos hoje. Tem gente que não ia ter igreja mais, eu não ia estar mais aqui. Por culpa sua, eu não ia estar mais aqui. Alguém que está em casa, vou nada, tem que ir para a igreja hoje, não aguento mais ter que ir quarta para a igreja. Não tem mais igreja, não para você pelo menos. Tem que servir, tem que tocar, tem que pregar, tem que cantar, não tem mais nada. Tudo que foi reclamado também foi tirado. Tem que resolver esse problema, não vai resolver problema mais nenhum, só que também não vai ser ninguém na vida, porque nós somos aquilo que fazemos. E se você não quer fazer nada, você está se tornando um ninguém na vida. Nós somos, deu problema no carro, não pode levar lá no Leandro, o cara é bom. E se ele não souber, ele vai procurar alguém que saiba, ele vai resolver. Ele é bom, não leva o carro lá no Leandro, não. Você chega lá, deu problema, de novo deu problema nesse carro, você vai me trazer esse carro aqui de novo com problema. Eu não aguento mais você me trazer esse carro com problema. Vai ter cliente se fizer assim, né? Não. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Acorda. O que nos credencia na vida, a reputação que temos diante das pessoas, ela está ligada ao nível de demandas que nós atendemos, ao volume de demandas com as quais nós lidamos, problemas que resolvemos. A hora que eu e você acordamos e reclamamos de ter acordado cedo, alguém já acordou e já fez muita coisa na nossa frente, e a gente fala que nosso dia não dá, que não dá tempo, que é correria. É nada, é que alguém decidiu amar mais a vida do que eu e você. Essa mensagem, irmãos, o diabo deu uma rasteira num monte de gente que era para estar aqui. Eu estou aqui, é para mim essa mensagem. Eu não estou, o pastor está falando de tal pessoa. Não, eu estou falando que essa mensagem é para todos nós, como toda a palavra de Deus, amém? É para você, Elton? Para mim também. A Bíblia mostra que a gente vive daquilo que a gente realmente ama. Só que a Bíblia vai além. A Bíblia também mostra que a gente morre também por aquilo que a gente ama. A gente vive ou morre por aquilo que leva ao nosso coração. Salmo 109, verso 17, na Almeida Corrigida Fiel, está escrito: visto que amou
a maldição, ela ali, me ajuda aqui, gente. Se tem preguiça de falar, vai ficar sem voz. Tá errado, não, calma, não posso jogando praga, não. Visto que amou a maldição, ela ali sobrevenha. Não, pastor, jamais ama a maldição. Miséria, carro porcaria, vai ser mais porcaria ainda. Marido perturbado, vai ser mais perturbado ainda. Não, pastor, só porque eu falo, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Quem tiver sabedoria vai comer bons frutos dela. Quem não tiver sabedoria vai viver intoxicado. Por isso está cheio de gente amarga. Tem gente amarga e o problema da pessoa não é o entorno dela, não é o ambiente, não é onde ela está, com quem ela convive. É ela é amarga. Você já comeu uma coisa e falou, não, isso aqui não está bom, não está amargo. O outro comeu e falou, está normal. Falei, então é o meu estômago, então é alguma coisa azia. O problema é interno. Quantas coisas no nosso dia a dia para outras pessoas seria bênção, e porque nós estamos nos permitindo nos tornar amargos, para nós virou maldição. E quanto mais a gente amar a maldição, vamos separar a palavra maldizer. Tem gente que não consegue conversar sem falar mal de alguém, por isso está sempre no meio de maldição. Maldizer, maldizente. Tem gente que não consegue ir daqui na porta sem reclamar de alguma coisa, não consegue acordar um dia sem lamentar alguma coisa. Caramba, já tem que levantar. Não, fica tranquilo. Lembra aquela dinâmicazinha, tudo que você não agradecer, tudo que reclamar perdeu? Nossa, tem que levantar. Não levanta mais. Misericórdia, né? Já pensou? Graças a Deus eu posso levantar. Graças a Deus, mesmo cansado, eu vou levantar. Eu estava até falando com o Zé, essa noite eu não dormi bem, dormi pouco. Ontem foi aniversário de casamento, mas não é nada que vocês estão pensando, apesar que também é, mas não é, né? Vou mentir, mas no altar, nem dizer que assim, nossa, foi uma noite inteira de festa. Não, glória a Deus, Deus é bom e está tudo certo. Temos a nossa medida, mas teve uma medida que eu não dormi bem, e eu estava atendendo uma demanda de clientes que estavam no meio de eventos esses dias, e era um tal de um evento com 40 influenciadores, eu emiti passagem para um monte deles, e aí, fulano quis mudar a passagem, agora vai mudar, e eu ficava até de madrugada vendo se mais alguém queria mudar alguma coisa, porque se eu não estiver ligado ali, o que ele vai fazer? Vai comprar de ir? Ontem eu acordei, diante de outro ponto, fui dormir tarde, de madrugada. Aí acordei cedo, a pastora falou, amor, o que aconteceu que você já está, você vai para algum lugar, tem algum compromisso, estou esquecendo alguma coisa? Falei, não, linda, eu só estou acordando aqui já para ficar de olho aqui, porque esse pessoal aí muda tudo, e eu tenho que estar atento. De besta teu marido não tem nada, estou ligado. E já fui lá e fechei uma e fechei outra, mas se eu não estou ligado, talvez tenham tentado falar com o outro. De madrugada resolvi coisas, cedo, à tarde, e com isso acabei dormindo pouco, e bateu um cansaço, e hoje eu estava meio arriado, mas feliz da vida. Por quê? Porque eu estou construindo em Deus e na minha família, eu estou construindo. Seja grato, passo a passo você está construindo. Esse prédio não foi colocado aqui, ele foi tijolo por tijolo. Vai ver o trabalho do irmão Marcos ali em cima. Aí depois todo mundo vai subir e falar, nossa, que lindo que ficou. Mas o tempo que esse homem passou de joelho. Se esse ano ele não dobrou o joelho para orar em casa, na igreja, ele dobrou o joelho. Pensa no tanto de noite, se ele ficar ali só falando glória, 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 são horas na igreja de joelho dando glória. Eu particularmente, graças a Deus, não passei nenhuma vez sequer e vi esse homem reclamando. Nenhuma. Ele é humano, pode ser que em algum momento ele falou, droga, bateu aqui, aconteceu, é humano. Mas estou falando que eu não vi reclamando nenhuma vez. Eu chego ali, ele, pastor, vai dar certo aqui, eu vou arrumar aqui agora, pastor, e tal, não sei o quê. No final de tudo, o Zé falou que vai fazer um churrasco com o Marcos, e eu vou estar junto lá para testemunhar esse churrasco. Entendeu? Acabou de falar aqui, né, Zé?
Pronto. O irmão Marcos faz sempre churrasco para nós, o Zé vai estar lá. E, você entendeu, Joilton, como que ganha o churrasco, filho? Tem umas coisas para fazer aí. Já pegou, né? Rápido, né? Ó. Mas, gente, às vezes a gente não percebe. Maldizer se torna um hábito, assim como bem dizer. Olhar para a vida com alegria se torna um hábito, assim como olhar com tristeza. Gente, pensa, Israel, meu Deus. Uma das coisas que mais, você passar 24 horas na minha casa, uma das coisas que você mais vai ouvir da minha parte com Israel é: Israel, calma, não precisa gritar. Israel, calma, não precisa gritar. Israel, para de gritar. Graças a Deus, a hora que acorda, a gente conseguiu disciplinar, ele é equilibrado quando acorda. Ele vem, papai, bom dia, dá um beijo, um abraço. Papai, já orei. Ou papai, vamos orar, você já orou? E tal, e não sei o quê. Mas, irmão, passou esses 15 minutos da hora que acordou, é o dia inteiro, ele não para. É uma vida, e pula, e a gente senta e fala: agora vamos, todo mundo está cansado, arriado, ele pula de um lado, ele pula do outro. Israel, você vai machucar alguém? Israel, ele não para. Pensa numa pessoa feliz da vida, Israel. Pensa. Hoje ele não queria faltar da escola de jeito nenhum, porque ia ter feijoada. Quem vê pensa que o menino passa fome. Mas não, ele é feliz porque vai ter a feijoada lá. E se tiver a feijoada aqui, ele é feliz porque ele vai comer a feijoada lá e depois vai comer a feijoada aqui. E eu não saí da mensagem não. A pergunta é: nós amamos as coisas simples da vida? Nós amamos a vida que Deus nos deu? Nós amamos as bênçãos que Deus nos deu? Nós amamos o corpo que Deus nos deu, o templo do Espírito Santo? Não, pastor, meu corpo está todo deformado. Foi você que arrebentou. Claro que alguém tem lutas diferentes, todos nós temos desafios diferentes, mas quem entende o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Cuidado para não amar a maldição, que não consegue passar um dia sem maldizer algo ou alguém, sem reclamar de algo ou de alguém, sem criticar algo ou alguém, porque a sequência do texto vai dizer: ela lhe sobrevenha, já que você ama tanto. Ai, eu amo tanto, tanta maldição, que ela vai ficar comigo agora dentro de casa. Tem gente que vive amaldiçoado dentro de si. E se Jesus descer à terra, a pessoa ainda vai reclamar de alguma coisa. Vai reclamar com Jesus, ao invés de adorar. E assim como não desejou o que, gente? A bênção. Ela se afaste dele. A bênção, gente, a bênção é manhosa. Fala comigo, a bênção é manhosa. Se você não der moral, ela vai embora. Se você não aprender nada essa noite, você vai lembrar: o pastor falou que a bênção é manhosa. Se você não cuidar dela com carinho, ela não volta. Ela vai embora. Ela vai procurar quem valorize. Eu vou provar para você na Bíblia. Está cheio de textos. Em Gênesis a gente vê Abraão ser chamado por Deus para sair da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele, para uma terra que Deus mostraria. E à medida que Abraão ainda vai viajando, Deus vai abençoando, ele vai andando, vai conquistando, vai prosperando. É ou não é assim? Só que ele levou com ele alguém. Quem? Além da esposa, obviamente, ele levou seu sobrinho Ló. O Ló, né, Zé, está debaixo do balaio do Abraão. Então ele vai abençoado, 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 próspero. Por quê? A bênção de Deus está com quem mesmo? Deus prometeu que iria abençoar quem? E já que o Ló está andando junto, tem ali. A mulher Cirofenícia entendeu isso. A mulher Cirofenícia, quando procurou Jesus e disse: Senhor, minha filha está perturbada, minha filha vai morrer, salva minha filha. Jesus já sabe. Ele provocou o coração daquela mulher porque ele viu o coração de alguém que amava a bênção, que amava o abençoador. E Jesus falou: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você nunca parou a pensar que Jesus, sendo Deus, amor, e falar desse jeito? Gente, Jesus sabia com quem estava falando, ele estava provocando a fé dela. Aquela mulher amava tanto, ela tinha um amor tão grande por ver a filha livre, ela queria tanto, ela desejava
tanto. Tudo que eu desejo é que a minha filha seja abençoada. Pode me chamar de cadela. Se esse é o preço para ver minha filha abençoada, pelo amor de Deus, não recorta. Pode pôr até coleira no pescoço, que não estou falando que aí tem os perturbados aí pelo mundo afora, agora você fala, eu sou um animal, eu sou gato, sou cachorro. Deus, eu pus hoje os meus bebês reborn lá. Tá lá os 3, cada um na sua medida. Aquela mulher, ela amava tanto, tanto, tanto ver a filha dela bem, que ela não se ofendeu com Jesus. Sabe por que tem gente que sai da igreja ofendido? Porque não ama tanto quanto deveria o que está conectando com Deus. Alguém sai de um ambiente, de um casamento, de um emprego, porque não, quando a gente ama, a gente fala assim, eu tenho um objetivo, vai valer a pena, eu tenho um objetivo, vou superar isso aqui. Isso aqui é um obstáculo, isso aqui não é um muro intransponível, isso aqui não é meu ponto final, isso aqui é uma vírgula. Eu amo a minha bênção, vai dar certo, eu vou conseguir. Isso aqui não é meu fim, Deus tem mais para mim. Visto que amou a maldição, ela vem. Não desejou a bênção, ela se afasta. A bênção é manhosa. Se eu e você não a amarmos, não mostrarmos que valorizamos, que queremos de verdade, ela vai procurar quem queira. Lembra que eu estava falando aqui do Abraão? Deus disse que a bênção estaria com Abraão, Ló está andando junto e está abençoado. Por quê? Até as migalhas que caem da mesa do Abraão abençoam Ló. São suficientes para o Ló ser muito abençoado, muito bem sucedido. Contextualizando aqui, fazendo um paralelo, tá? Com a mulher cirofenícia que falou para Jesus que o cachorrinho come até da migalha. Gente, a medida chamada migalha da bênção de Deus na vida de Abraão fez de Ló um homem tão rico que já não comportava o rebanho de Abraão e de Ló na mesma área. Olha como é importante a gente andar debaixo da bênção de Deus, da palavra de Deus, em aliança com Deus, e em aliança com quem anda em aliança com Deus. E olha como é perigoso a gente andar fora disso. Trava a vida, trava a alma, trava a visão, trava a mente, intoxica. Tem gente intoxicada, não é porque a pessoa é ruim, é que ela escolheu ver, ouvir, falar todos os dias, com gente, com coisas, com a sua alma, só do ponto de vista ruim, negativo. Enquanto Ló está andando com Abraão, ele está bem sucedido. Certo dia os pastores brigam, e o Ló, em vez de falar, quero nem saber, eu demito vocês, mas eu não perco a bênção que está com meu tio. Às vezes nós vamos ter que demitir da nossa vida alguns hábitos, algumas práticas, e às vezes até algumas alianças, no sentido de dizer, não, você vai me levar para Sodoma e Gomorra, e eu não vou para lá, eu vou para a terra prometida. Eu vou para mais perto de Deus, eu vou amar mais a Deus, eu vou servir mais a Deus, eu vou me agarrar mais ainda com a minha bênção. Gente, não é errado amar a bênção, a Bíblia está dizendo, errado é amar a... Não é errado desejar ser uma bênção. Deus disse para Abraão em Gênesis 12, seja você uma... Deus falou, eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar tanto, que você vai se tornar uma bênção. Por quê? Porque ele desejou tanto que ele se tornou um com a bênção. É um casamento. Se você quer e crê nisso, fala hoje, eu decido casar com as bênçãos de Deus na minha vida. Eu vou ser um com as bênçãos de Deus. Eu mesmo vou me tornar uma bênção. É sobre isso. Desejo tanto essa bênção que nos tornamos um, eu e a bênção. Alguém chega e fala solução. Alguém vê você chegando e fala resposta. Socorro, ajuda, alegria, paz. O que é isso? Há uma bênção de Deus que ela se conectou tanto com você, que ela começou a se tornar sua identidade. E sabe qual que é o tchan da coisa, Elton? Vou falar só para você, não vou falar para eles. É que gente frustrada e amarga fica indignada de ver gente abençoada. E eles começam a ver defeito naquilo que Deus colocou em nós como característica do céu. Eu não estou falando de personalidade mundana. Eu
Eu estou falando de características, marcas do céu em nós. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de marcas do céu. Quem entende o que eu estou dizendo? Marca do céu não é só falar em línguas. Marca do céu é estender a mão para o próximo. Marca do céu é amar o próximo como a si mesmo. Marca do céu é se importar em ajudar o próximo como um dia eu quero que o próximo se importe em me ajudar. Em abraçar quem precisa de um abraço, como quando eu vejo alguém precisando de um abraço, eu vou lá e abraço. Se importar em orar por alguém que nem lhe pediu oração, simplesmente porque você sentiu de Deus que precisava orar por aquela pessoa. E orar por aquela pessoa não é dizer, você está na pior, em Deus falou para orar por você que você está lascado. Não é sobre isso. É simplesmente sobre dizer, Elton, estou em oração por você, conta com a minha oração. E nem precisa me falar nada, porque tem gente, irmão, que sob o pretexto de orar, na verdade o que quer é fofocar, especular a vida dos outros. Conta aqui só para nós orar. O que está acontecendo? Eu vi que você estava falando meio alto, você estava brigando, é? Não é disso. Gente que se tornou bênção, quem entende o que eu estou dizendo? A gente precisa casar com a bênção. Deu algum problema aqui na igreja? Quem é a primeira pessoa que vocês pensam? Zé Paulo. Não, eu não fico ciumado, não, eu fico feliz, eu sei que é, ué. Não estamos aqui disputando, eu e Zé Paulo, nós estamos colaborando. Graças a Deus, tinha muito. Se tem uma coisa que eu gosto de falar bem do Zé Paulo aqui, elogiar, porque é bênção de verdade, não tem vaidade aqui não. E às vezes tem um problema na sua vida, você pode pensar no Zé Paulo, em tantas pessoas, mas pode pensar em mim também. De oração na madrugada, você lembra da Cida. E já manda mensagem para a Cida. Só não pode mandar falecida. Então diga, Cida. Manda. Por quê? Porque mulher de oração, intercessora, já se tornou uma bênção, que quando você pensa na Cida, já é automático. Quem entende o que eu estou dizendo? Se apegou, desejou. A Cida desejou ser uma mulher de oração. Quando ela nasceu, as primeiras palavras dela não foi em línguas estranhas, foi em língua estranha, mas a linguagem dos bebês, choro. A Cida, irmãos, queria bater no Marcos. Você não faz ideia quem que era a Cida. Aí Jesus foi libertando. Irmão Marcos não tem nem coragem de falar nada ali, fica quietinho, não fala, irmão Marcos, deixa que o B.O. é meu. Gente, a Cida, à medida que ela foi se relacionando com Jesus, ela falou, eu quero intimidade com Ele. E ela se tornou. O que eu estou dizendo? Deus te trouxe hoje aqui para mostrar para mim e para você que tem uma identidade do céu exclusiva, comigo e com você. E isso vai fazer diferença na terra por onde a gente andar. Não fique tentando ser o Daniel. Deus já deu a medida do Daniel, Daniel vai ser uma bênção na medida que Deus deu a ele. Seja a bênção que Deus te chamou. Ame a bênção que Deus colocou na tua vida. Ame as qualidades que Deus está chamando você para desenvolver, para aperfeiçoar. Ame o chamado, o propósito, o ministério que Ele te deu. Ame isso. E pode ter certeza que você vai florescer, vai dar muito fruto. Mas quem despreza o que foi chamado para fazer, seca. Não despreze o que Deus te deu para fazer. O que você faz abençoa e facilita a vida de muita gente. Quem entende o que eu estou falando aqui? Vale a pena amar a bênção que Deus nos dá. Vale a pena amar o que Deus coloca nas nossas mãos, o dom, o talento, a capacidade, a visão, o discernimento, a unção. Vale a pena, ame isso. Deseje mais, Senhor, multiplica. Pensa no Eliseu olhando para o Elias, e de repente o Elias fala, agora Deus vai me levar, pede alguma coisa. Eliseu fala, rapaz, tudo que eu quero é ser a bênção que você é. Só que eu não sei se eu dou conta, então faz o seguinte, joga logo porção dobrada, porque já que eu não vou poder andar contigo fisicamente aqui, se vier porção dobrada do teu espírito em mim, é como se continuasse andando nós dois. Gente, pelo amor de Deus, para de pensar que o Eliseu quis ser maior do que o Elias. No meu humilde ponto de vista, Eliseu está dizendo assim, Elias, eu sozinho não dou conta, eu preciso ser andando comigo, mas não tem como, meu Deus vai me levar, mas eu preciso ser andando comigo. Já sei que o Espírito está sobre você, venha sobre mim, mas o dobro, porque assim continuamos andando nós dois. Eliseu continuou sendo um homem andando, mas a unção de Deus era dobrada na vida dele. Por quê? Desejou, e Deus gostou. Tanto Deus gostou, que a resposta do Elias é, se você ficar ligado, se você desejar tanto, amar tanto, que você não distrair, e aqui eu já estou entrando numa segunda parte, o que tem levado sua atenção, seus olhos, seu tempo, seu relógio,
suas prioridades diárias, semanais, mensais. Essa é a unção que vai estar na tua vida. Tem gente que é a unção do desespero, está sempre desesperado. Tem gente que é a unção do não posso, é a unção do estou cansado, é a unção do é difícil. Não é difícil o prédio, não, é difícil mesmo. Por quê? Porque a pessoa só vive desse jeito. A prioridade dela é falar que a vida dela não dá, que é complicado, que isso, que aquilo, aquilo outro. E ela vai amontoando isso sobre si mesma. Já o Eliseu falou, eu quero amontoar a unção do Elias. O Ló, quando os pastores dele vêm trazer a notícia, não está dando e está brigando e tal, ele vai falar com o tio dele, não dá, a gente precisa ver isso aí. Abraão fala, então escolhe o lado que você quiser. Olha, por favor, para quem está do teu lado, diga cuidado, para não escolher o lado errado. Diga o lado certo. Não é aquele que enche os olhos, mas é aquele que abençoa, unge o coração. Diga a bênção, estava com Abraão. Diga a bênção é melhor do que terra, propriedade, herança, patrimônio. Diga a bênção muda uma história. Essas coisas se perdem com o tempo. A bênção vale mais do que dinheiro, vale mais do que herança, vale mais do que terra, vale mais do que patrimônio. Ló ficou com o melhor disso tudo e perdeu rapidinho quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Abraão saiu para a terra mais simples e cresceu e prosperou ainda mais, porque a bênção de Deus estava com ele. Eu quero me mover onde a bênção de Deus está comigo. É sobre isso. Eu quero me mover desejando a bênção, não é pecado. Pecado é ser sanguessuga diante do abençoador. É só desejar a bênção e não querer se relacionar com o abençoador. E Deus também sabe onde está o nosso coração. Só em buscar uma bênção, só em receber alguma coisa, ou em servi-lo, em retribuir, em amá-lo, de verdade. A gente vê um erro grosseiro na escolha de Ló, mas ele não foi o único que errou nesse sentido. Antes de falar de mais uma pessoa que errou nesse sentido, vê comigo Mateus 6, do verso 21 ao 24. Eu sempre falo do 22 e 23, mas hoje eu quero pegar do 21. Presta bem atenção nisso aqui, Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Sabe o que é bênção para você? Aquilo que leva o teu coração. Tem gente que bênção é só dinheiro. Por isso o coração da pessoa foi entregue a Mamon. Ela não se importa em ser infiel a Deus, porque para ela bênção é dinheiro. Para ela bênção são coisas materiais. Não é relacionamento, não é honra, não é lealdade, não é fidelidade. E repito, não é relacionamento, porque honra, fidelidade e lealdade. Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de dinheiro? Quando Deus pede alguma coisa para a gente, o que Ele está fortalecendo é o relacionamento. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, me dá o seu filho, Deus não queria um pai matando um filho, porque Deus é contra sacrifício de filho, sacrifício humano. O que Deus queria era, Abraão, eu quero ver até onde vai o nosso relacionamento. A pergunta é, até onde? Até qual nível de renúncia vai o meu e o seu relacionamento com Deus? Até qual nível de entrega vai o nosso relacionamento com Deus? Até qual nível de prioridades vai o nosso relacionamento com Deus? Aí o 22 e o 23, que eu falo bastante, vai falar do visual. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Então já falou do coração, tá? Idolatria Mamon. Agora está falando dos olhos. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas o 23 vai dizer assim, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche do quê? Escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Quais são nossas prioridades? Tesouro? Para onde estamos olhando? A nossa visão? Onde estão nossos ouvidos? Porque a fé, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo
ouvir e ouvir pela... Quais são os tesouros que a gente quer ouvir? Não, eu preciso muito saber da vida de tal pessoa, eu preciso muito saber. Gente, todo mundo é curioso. Todo mundo é curioso. Tem gente que é mais, tem gente que é menos, tem gente que é pouquíssimo curioso, mas é. E tem gente que nem dorme, se tiver que saber de uma notícia. Agora, até onde vai essa curiosidade? Vai ao ponto de ferir caráter? Então já não é curiosidade, já é malignidade. Há uma linha que divide curiosidade de malignidade. Maus olhos, escuridão profunda. O verso 24, Jesus vai dizer assim ainda, ó: ninguém pode servir a dois senhores, pois, gente, isso aqui é muito forte, olha a palavra que Jesus usa, pois odiará um e amará. Tem a ver com o Salmo 109 que a gente leu, 17, visto que não amou a bênção, não, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, visto que não desejou a bênção, ela se afaste dele. A quem estamos amando e a quem estamos odiando? Quem nos distanciamos e de quem nos aproximamos? As nossas escolhas revelam isso. E eu vou dizer para você que essa é uma noite de alinhamento. As nossas escolhas vão nos levar para mais perto de Deus e para uma colheita extraordinária, porque nós vamos desfrutar tudo aquilo que amamos. Então a primeira coisa é realinhar os nossos amores, por assim dizer. Que tipo de coisa eu amo ouvir? Gente, pelo amor de Deus, eu não vou entrar aqui na campanha e nem vou estender o assunto, mas, pastor, o senhor ouve música secular, música mundana, música isso, música aquilo? Eu ouço. Eu ouço quando eu estou passando na rua e toca. Quando eu estou num restaurante, numa lanchonete e tem tocando. Agora você perguntar, pastor, o senhor põe para tocar no carro, no seu celular? Não. Está vendo? Falei para você que era do diabo. Deixa eu falar uma coisa. Eu preciso aperfeiçoar meu relacionamento. Quem mais precisa? Vem aqui, linda, por favor. Quem que é a mulher que vocês acham que eu quero namorar? O sangue de Jesus tem poder. Você está vendo? Eles dizem que te amam. Quem vocês acham que é a mulher que eu quero namorar? Isso. Então quem que eu tenho que ficar alisando? Nossa, você está tão linda. Ai, meu Deus, você é tão linda, maravilhosa. Ai, encosta aqui. Ai, como que eu te amo. Ei, eu quero melhorar esse relacionamento. Eu quero desfrutar do melhor de Deus nesse relacionamento. Quem entende? Agora eu vou gastar meus ouvidos, meu tempo, minha atenção e meu coração em algo que não vai me edificar, não vai me dar nada, quando eu poderia usar para adorar o meu Deus, abrir o meu coração para o meu Deus, me relacionar com o meu Deus, edificar a minha fé. Quem entende a diferença que eu estou? Simples assim. Obrigado, linda, Deus abençoe. Só de fazer ela vir perto, ganhar um beijo. Ela não ia negar na frente de vocês. Gente, é sobre isso. Os meus ouvidos, eu preciso investir tempo naquilo que dá retorno. Imagina que você é um investidor. Alguém fala, aqui você pode investir que está dando bons frutos. E aqui? Aqui não dá nada. Às vezes dá ruim, às vezes não dá nada. Não vai mudar nada. Estou falando da música ainda, tá? Não dá nada. Mas eu vou pegar uma parte e vou investir aqui, porque eu quero que na minha vida, uma parte da minha vida não dê nada. Você quer? Você quer? Por isso que não faz sentido para mim. Para mim não faz sentido tirar um tempo que eu poderia adorar o meu Deus, conhecer o meu Deus, abrir meu coração, ser tocado por Deus. Eu não sei que hora, que às vezes no meio daquele louvor, Deus vai tocar, vai trazer luz a algo que eu não percebi, vai me ajudar a ser curado. Quantas vezes no meio de um louvor derramei minha alma diante de Deus e foi uma coisa totalmente despretensiosa. Quem mais aqui? Ei, e se estivesse ouvindo qualquer outra coisa, não ia mudar nada. Não estou entrando nem no mérito daquilo que é consagrado a demônio, tá? Estou falando só daquilo que é neutro, por assim dizer. Porque não tem, mas vamos lá. Então, a pergunta é, o que estamos amando? A quem estamos nos dedicando? Quem estamos desprezando?
Por que domingo eu venho pela manhã à noite? Podia falar para alguém pregar de manhã, eu viro à noite. Eu vou num culto de domingo, ou o contrário, e vou na quarta e está tudo bem. Porque para mim é um prazer me dedicar a Deus. É um prazer amá-lo. Tem a ver com aquilo que pulsa o coração. E não uma obrigação religiosa. Eu não vou ser mais de Deus ou menos de Deus. Se eu falar que domingo eu vou num culto só. Mas eu sei para que Ele me chamou. Eu sei o amor e a capacidade, habilidades que Ele me deu. Então eu sei o que faz sentido na minha vida. Quem entende o que eu estou dizendo? E aí, irmãos, a gente precisa aplicar na vida. A quem estamos nos dedicando e a quem estamos desprezando? Quem ocupa o lugar número 1 na nossa lista de prioridades semanais, diárias, mensais? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para ser adorador de Deus e do dinheiro ao mesmo tempo. Quem adora a Deus tem dinheiro como servo. Mas quem não honra a Deus com o seu dinheiro, tem o dinheiro como um senhor. Porque ele tomou o lugar de Deus na vida da pessoa. Quem entende? E aqui você pode levar para vários outros exemplos. Falei do exemplo de Ló. Faz sentido isso aqui na vida de Ló? Faz ou não faz? Ele cresce o olho na terra melhor, perdeu tudo. Só não morreu por causa da misericórdia de Deus e a aliança com Abraão. Porque se Abraão fala assim, não tenho nada a ver com Sodoma e Gomorra, minha família está aqui comigo. Eles pecaram, manda fogo lá, Deus. Ló teria morrido. Mas ainda assim, perdeu tudo, perdeu a mulher e depois teve a confusão das filhas lá. Leia. Então, não dá para se dedicar aos dois. E se dedicar, pelo amor de Deus, tá? Amanhã alguém vai ficar dormindo até meio-dia, acorda e ficar orando em línguas, o outro fala, não vai trabalhar? Você não viu a mensagem ontem? Agora vamos me dedicar a Deus, nada de dedicação ao dinheiro. Eu trabalho. Tu trabalhas, ele trabalha. Se não trabalha, dá trabalho. Em tudo. Essa aí nós ouvimos há muito tempo, né, Aline? Quem não trabalha, dá trabalho. Lembro quando eu ouvi a primeira vez, falou, dentro da igreja, quem não trabalha, dá trabalho. Sabe quem mais arruma confusão na igreja? Quem não está servindo. Não é quem não tem título, cargo, porque tem gente que tem cargo, mas não está servindo. Porque se estivesse servindo, não estava dando trabalho. Estaria ali com o coração cheio de amor, fazendo o que foi chamado para fazer. E não estaria arrumando confusão. Então, Ló foi naquilo que enche os olhos, pensando em encher o bolso, perdeu tudo. Abraão falou assim, eu preciso andar com Deus. E Ló, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é Deus de confusão. Você quer ir para esse lado, vai, eu vou para o outro. Eu quero paz, mas eu vou andar com Deus. Eu não vou entrar numa guerra de sangue com a minha família. Escolhe o teu lado, Ló, porque eu vou andar com Deus. E Deus gostou e abençoou Abraão onde ele foi. Que Deus goste das minhas e suas escolhas e decisões, principalmente em momentos cruciais da vida. Que Deus se agrade das nossas escolhas, que a gente ouça a Deus antes de tomar decisões difíceis, e que nessas decisões a bênção de Deus nos acompanhe, porque a bênção acompanhou Abraão. Só que o Ló ficou sem a bênção, saiu com o bolso cheio e a alma vazia. Que Deus nos livre de uma vida de bolso cheio e alma vazia, de bucho cheio e alma vazia. Que é isso, pastor? Bucho cheio e alma vazia. Está na Bíblia, gente, é só ler, Hebreus 12. Põe para mim na Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida, Hebreus 12, verso 16. Vigie, não, e ninguém seja fornicador ou profano como quem? Como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de o quê? Primogenitura. Na NVT diz por uma refeição. Será que essa refeição era tão importante assim para ele, a ponto de perder a bênção da aliança? A bênção de ser o primeiro. Gente, primícia é santificação, é dedicação. O filho primogênito é dedicado, santificado ao Senhor. Tem uma bênção diferente porque sobre ele está uma dedicação ao Senhor. E Esaú está dizendo assim, ser dedicado a Deus, ser santificado a Deus não faz diferença. Posso ser qualquer coisa, o importante é a barriga cheia. Só que trouxe consequências para ele. O verso 17 diz assim, ó: porque bem sabeis que
querendo ele ainda depois herdar o quê? Visto como amou a maldição, ela lhe sobreveio. Pois como não desejou ele desejou mais um prato de comida do que a bênção. Ló desejou mais a melhor terra do que a bênção. O que está impedindo eu e você de desejarmos a bênção de Deus? Porque a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. O que está roubando o nosso coração? Que antes era de Deus e da sua bênção. Um momento, uma roda de conversa, um prato de comida, uma noite de prazer sexual, um vício. O quê? Uma corrupção moral? Querendo ele ainda, pois, herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado. Não, mas Deus entende que eu estava com muita fome, queria muito aquela comida, depois Deus vai passar um pano. Não vai passar pano. Ele deu escolha. Deuteronômio 30:19, Deus fala com Moisés e fala com o povo. Eis que hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, que tenho lhe proposto a vida ou a morte, a bênção ou a... Gente, a Bíblia está cheia de textos que mostram que as nossas decisões vão redundar, vão trazer colheitas de bênção ou de maldição. A gente não falou de colheita esses dias? Gálatas 6:7, não erreis, de Deus ninguém zomba, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Só que na hora da colheita tem uma diferença entre bênção e maldição, sabe qual é, Elton? É que a bênção, nós lemos lá em Gálatas, que você precisa permanecer firme, porque é conquista. A maldição não, o diabo vem e te entrega, ele não faz resistência. O diabo faz resistência quando a nossa colheita é bênção, então ele fica tentando atrapalhar. Mas o que Deus tem para nós vai vir e não vai tardar, como diz Hebreus 10. O que há de vir, virá e não tardará. Ainda um pouquinho de tempo e vai vir, está vindo. Mas a maldição, você acha que o diabo faz oposição? Não. Então, a maldição, Zé, a pessoa não precisa permanecer firme. A maldição vem. Plantou errado, vem a maldição. Mas a bênção, a pessoa precisa ficar firme, porque vai ter oposição, mas Deus cumpre a parte dele. A gente está aqui hoje, é mais um passo que a gente deu, e Deus cumpre a parte dele. Foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Não, pastor, mas eu me arrependo forte, eu choro. Ainda que com lágrimas o buscou. E o Judas Iscariotes, que deveria ter desejado ficar com Jesus até o fim, e não desejou, mas ele amou o dinheiro, e vendeu Jesus, por 30 moedas. O que da nossa vida estamos vendendo, e trazendo como colheita, maldição, e o que da nossa vida nós não renunciamos, não abro mão, isso aqui é com Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é para Deus. Nós estamos aqui quarta noite, é de Deus esse tempo, é nosso momento com Deus, não tem a ver com escala, não tem a ver com, é o nosso momento com Deus, nosso momento coletivo, não individual, momento individual, todo dia, no quarto, no trânsito, e olha que às vezes a gente deixa o diabo roubar nosso momento com Deus no trânsito. Eu falo aqui para o Espírito, tem hora que Deus fala assim, você não está amando a bênção, você está, e pode perceber, que o diabo tenta quem é mais irritado. O outro está lá de boa, eu vejo um pessoal andando, está nem aí com a paçoca, o mundo está caindo e a pessoa está assim, ó, deixa eu ver se cai aqui perto de mim ou não. E a gente está desesperado, porque a gente está apegado do lado errado. Quem entende o que eu estou dizendo? Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso aqui. O que você realmente ama? Pastor, eu amo ficar sozinho. Não estou falando sobre o que a gente gosta. Eu tenho momentos que eu quero ficar sozinho, tem momentos que eu quero estar com mais gente. Eu estou falando que a gente ama, a gente não vive sem. A gente prioriza, a gente troca, Esaú vivia pelo estômago. E por causa do seu estômago, perdeu a bênção da primogenitura e arrumou a confusão. E está aí.
o que está fazendo a gente rejeitar a bênção de Deus? Ló, eu quero crescer, eu quero ser o maior fazendeiro que existe, ainda que isso custe a minha aliança com meu tio, que me abençoou até hoje. Tem gente que anda com a gente, enquanto entende que tem alguma coisa para tirar de bênção de nós, quando acha que tem algo ou alguém que pode oferecer mais, que pode oferecer melhor. Deixa eu ir para outra campina, vou lá para as campinas de Sodoma e Gomorra. Eu não estou dizendo sobre direções de Deus, eu estou dizendo sobre paixões carnais. Quem entende o que eu estou dizendo? Gente, é muito simples, o que a gente vê aí de homem, de mulher, porque não é só homem não, tem uma aí, uma atriz aí, coitada, aquela ali, acho que nem o demônio aguenta com ela. O demônio fala, não, nem entra aí porque dá muito trabalho. Ela tem uns 70, 80 anos, cada vez ela aparece com um rapaz de 20, com 18, 19, 23, não sei o que e tal, é o amor. Tem um outro que apareceu, 93 anos, casando com a mocinha de 21, amor. Aquela moça casou com ele, ela ama ruga. Fala, eu tenho uma coisa por ruga, desde que eu nasci eu amo ruga, eu amo trocar fralda, eu amo carregar no colo. Casei por amor. Quem lutou ao teu lado? Quem roeu o osso ao seu lado? Aí depois que conquistou, troca uma de 40 por duas de 20. Jamais, viu, linda? Eu fico com a minha que está chegando nos 40. Ei, o que estamos amando? O que tem enchido o nosso coração? Nós vamos viver daquilo que a gente realmente ama. O que você realmente ama? Onde está seu coração? Nós vimos lá em Mateus 6. O que a sua boca tanto fala? Como eu citei aqui, não vou ler todos os textos. O poder da vida e da morte está na língua. Quem amar, vai colher bons frutos. Sua vida, colheita e futuro estão diretamente ligados a isso. Que eu e você sejamos aqueles que amam a vida, que amam a bênção, que amam cada palavra que Deus tem dado, que amam cada promessa. A palavra diz que eu vou conseguir, mas todas as circunstâncias dizem que não tem jeito. A palavra diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si minhas dores e enfermidades, mas o corpo diz que eu estou doente. A palavra diz que o meu Deus, segundo sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória, mas a conta está vazia. A palavra diz, e é com a palavra diz que Jesus venceu o diabo e acessou o reino do Pai. É com a palavra dizendo que eu e você vamos amar a vida, desfrutar da vida abundante que Jesus veio trazer até o fim, e no final vamos acessar a maior bênção que existe, agarra ela, os céus, a eternidade com Cristo Jesus. Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus e dar glória ao Deus vivo. Pode aplaudir a Ele. Será que Deus falou com alguém?